protegida, perseguida e triunfante. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 19. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Nós estaremos lendo esse texto para a nossa edificação. Diz assim a palavra do Senhor: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que, sem demora, veio o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto
e grande sairaivada. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Oremos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entendê-la e que o Teu Santo Espírito que inspirou esta passagem possa iluminar as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Fale conosco, ó Deus, que esse alimento sagrado possa trazer força e fé ao nosso coração, para vivermos neste mundo segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Semana passada o pastor Rui falou a respeito do anjo forte que desceu do céu, e este anjo tinha um livro aberto em sua mão, o qual João deveria tomá-lo, comê-lo e profetizá-lo. Este livro era o alimento espiritual para João, que ele deveria então falar deste livro. E este livro é o Evangelho, a palavra de Deus. Ele é gostoso na boca, ele é doce na boca, mas no estômago ele é amargo. O Evangelho é assim, o Evangelho é doce, porque ele traz uma mensagem de salvação, de perdão, de paz, de promessas, de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros, de palavras de conforto e de luz. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também o Evangelho tem uma palavra amarga, uma palavra dura, e nós podemos ver que ele é amargo no nosso estômago. Isso significa que o mundo odeia a Cristo, odeia a igreja. O mundo não é amigo da igreja, o mundo odeia a igreja. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, esta mensagem do Evangelho também é uma mensagem amarga, porque perseguição, lutas, batalhas. Nós somos perseguidos pelo mundo. Este mundo é um mundo anticristão, anti-Deus, anti-Evangelho, anti-Cristo. E aqui nós podemos ver, muitos perdem bens, perdem famílias, perdem amigos, perdem a própria vida em fogueiras, apedrejamentos, prisões, tudo por causa do Evangelho. O próprio João, que estava escrevendo este livro de Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos por causa da fé, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Na segunda parte desse interlúdio, nós iremos então falar a respeito da medição do santuário, das duas testemunhas, o toque da sétima trombeta, que é o terceiro ai, que é pior. Lembra que veio uma mensagem dizendo ai, ai, né? Sobre os três ais? Ou seja, o pior está para acontecer, né? Neste mundo caído, o pior está para acontecer para o ímpio. Não temos boas notícias para os ímpios, para aqueles que não creem em Jesus. É condenação mesmo, é juízo eterno. E aqui nós podemos perceber, nós já falamos a respeito do primeiro ai, na quinta trombeta, onde os homens serão atormentados, procurarão a morte e não acharão. O segundo ai é quando os anjos são soltos e eles então saem para atormentar os homens, não apenas para atormentar, mas para matá-los. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E o terceiro ai será o juízo final. E aqui nós iremos então ver de uma forma viva a missão da igreja em meio ao caos, trazendo esperança, profetizando a palavra de Deus. E aqui a igreja é protegida, perseguida e triunfante. E nós iremos ver isso em quadros, nós iremos ver isso em cenas que Deus revela ao apóstolo João, o apóstolo Amor, para que ele pudesse entender o que Deus estava para realizar no mundo. E a primeira coisa que nós iremos ver é a medição do santuário de Deus. Veja o que diz o verso 1 e 2, vamos ler comigo? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte
o átrio exterior do santuário não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. E aqui nós precisamos entender o que é esse santuário, o que significa esse santuário de Deus. E muitos intérpretes acham que esse santuário é um templo literal. Por exemplo, os dispensacionalistas pensam assim. Naquela Bíblia de Scofield, ele vai dividir o mundo em 7 dispensações, e ele vai dizer que esse santuário vai ser um templo restaurado na cidade santa de Jerusalém, e vai ter o retorno, então, dos sacrifícios da antiga aliança. Eles vão matar o cordeiro novamente, vão fazer os sacrifícios da antiga aliança. Isso é uma interpretação, meus irmãos, né? Impossível de acontecer, porque Jesus já cumpriu a antiga aliança. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, para a visão preterista, significa que esses eventos ocorreram antes e durante a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Então a cidade foi pisada pelos gentios. Eles pensam que isso já cumpriu-se, né, com a invasão de Jerusalém pelo imperador Tito. Mas para uma concepção futurista, o santuário significa a salvação dos judeus. Ou seja, no final, quando se aproximar a volta de Jesus, então os judeus vão se voltar para Cristo e serão salvos. O átrio exterior significa os judeus incrédulos, aqueles que não creram, porque Jesus veio para aqueles seus e os seus não receberam, para os quais a salvação não será assegurada. Então eles pensam na salvação dos judeus lá no final. No entanto, meus irmãos, a melhor interpretação é que esse santuário simboliza a igreja verdadeira, simboliza aqueles que têm o Espírito Santo, que é morada de Deus. Todas as pessoas salvas fazem parte do Israel de Deus, do povo de Deus, do santuário de Deus. Cristo veio morar em nós pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós somos morada de Deus. E se alguém destruir a morada de Deus, Deus destruirá. Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós, na sua igreja, no seu povo, na vida do crente. Mas o que significa essa medição do santuário? No Antigo Testamento, de um modo geral, medição era uma metáfora para um decreto de proteção. Significa que Deus estava protegendo o seu povo. Semelhante no capítulo 7, nós vimos que Deus colocou um selo na fronte do seu povo. Deus selou o seu povo. Deus protegeu o seu povo. Nós somos um povo selado por Deus. Em Zacarias capítulo 1, verso 16, está escrito o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então essa medição do santuário significa a proteção de Deus para o seu povo, Deus protegendo o seu povo. Essa medida aqui em Apocalipse significa que Deus protege o seu povo. O seu povo é um povo marcado, selado, e um povo também medido, protegido por Deus. E essa figura é a mesma que aparece dos 144 mil selados. E o que significa a parte do átrio exterior que não foi medida? Deus então deixou uma parte que não foi medida pelo Senhor, ou seja, essa parte não foi protegida pelo Senhor. E aqui nós podemos ver que Deus faz uma clara divisão entre os santos que adoram o Espírito e em verdade, e aquelas pessoas que prestam serviço de boca para fora. Adoram o Senhor, né, apenas de lábios, mas o coração está longe de Deus. E Deus sabe quem o adora em espírito e em verdade, e quem não o adora em espírito e em verdade. Então, o primeiro grupo de pessoas são aqueles que adoram a Deus em santidade e recebem a sua bênção. O segundo deve ser expulso por causa da sua hipocrisia.
É Deus tirando as máscaras que as pessoas colocam nos carnavais, né? Eu vi um pastor, né, defendendo o carnaval, que a gente tem que ir para o carnaval, fazer o bloquinho, né, porque ali é a festa da alegria. O que ele estava defendendo? Uma vida suja, uma vida na pornografia, uma vida no homossexualismo, uma vida na prostituição, uma vida na bebedice. E aqui nós podemos perceber que o primeiro grupo está na presença do Deus vivo e está vivo. Mas o segundo está fora da esfera de Deus e está morto. E aqui, meus irmãos, está o contraste entre o santo e o profano, que João descreve através de todo o Apocalipse. Ele mostra a diferença entre aquele que é um verdadeiro cristão e aquele que não é o verdadeiro cristão. Os santos são aqueles que têm o selo de Deus em suas frontes, são protegidos pelo Senhor, são medidos e protegidos pelo Senhor. Mas os profanos são aquelas pessoas que se recusam a se arrepender de seus feitos e não devem ser medidos, isso é, são rejeitados. São rejeitados porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a sua graça. E Jesus nota aqui que o povo de Deus entra pelos portões da cidade santa. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Olha o que diz o texto aí, verso 14. Vamos ler? Bem-aventurados aqueles que lavam o quê? As suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, felizes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas fora ficam quem? Os impuros. O texto diz no verso 15. Vamos ler? Fora ficam os cães. Os cães para os judeus eram um animal imundo. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então Deus, esse Deus que preserva os seus, que protege os seus, que sela o seu povo, que santifica o seu povo, mas fora ficam os cães, fora ficam os impuros e todo aquele que ama e pratica a mentira. E o que significa os gentios pisarão a cidade santa durante 42 meses? No Antigo Testamento, meus irmãos, Jerusalém é chamada a cidade santa. A cidade onde Deus visitava o seu povo, onde tinha o templo dedicado à adoração ao Senhor. Bem como até o ministério de Jesus. Jesus também foi para Jerusalém e chega a dizer o seguinte, que ele queria ajuntar o seu povo, né, debaixo das suas asas, como a galinha ajuntava os seus pintinhos debaixo das suas asas. E Jesus diz, mas vós não quisestes. Então, depois disso, não mais. Pois não foi no templo que Deus estabeleceu sua residência, mas na igreja, no seu povo. No Pentecoste, por exemplo, quando o Espírito Santo foi derramado, né, não foi o templo e nem Jerusalém que o Espírito Santo encheu. Ele encheu a sua igreja. Ele encheu os apóstolos. E todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Quando Pedro foi perguntado, né, como escaparemos nós? Né? O que faremos? O que faremos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e receba o Espírito Santo, porque essa promessa é para vós e para vossos filhos. Em suma, o Novo Testamento, meus irmãos, mostra que Jerusalém terrena perdeu o direito de ser chamada cidade santa quando o Espírito Santo mudou o lugar da sua habitação de Jerusalém para o coração dos crentes. Então nós somos morada de Deus. Deus não mora em Jerusalém, Deus mora no coração do crente que crê em Jesus. Quem crê em Jesus é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E aqui nós podemos então perceber que esses santos, o povo de Deus, eles constituem pessoas de cada nação, língua, tribo e povo, e juntos são
os residentes da cidade santa, a Nova Jerusalém. É por isso que Jesus diz: ide e pregai o evangelho, o quê? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então o evangelho é para ser pregado para todos. A salvação não é só para os judeus. A salvação é para os eleitos de Deus que estão espalhados em todas as nações da terra. O evangelho tem que ser pregado para todos. E a igreja cristã, meus irmãos, é simbolicamente chamada o quê? A cidade santa. Pois neste lugar, Deus habita com o seu povo pactual. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, está escrito: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. A cidade santa que vai descer do céu, a nova Jerusalém, ataviada para o seu esposo, que é Cristo. Por fim, o ato de pisotear a cidade se refere a um período de perseguição que a igreja passa. A igreja é perseguida no Oriente Médio, é perseguida no comunismo, é perseguida no Brasil com as ideologias contra o evangelho, é perseguida nas faculdades, nas escolas. A minha esposa quer retornar o projeto lá, né? Projeto Célula, e eu falei com ela. Aí ela conversou com o diretor, não, depois eu converso com você. E aí foi 2 dias já, né? Falei: amor, apresenta o projeto, né? Fala que você está levando reflexão, porque meninos aqui estão, né, se drogando, se prostituindo, né? Estão matando aula. E então você está fazendo um projeto, né, de cultural, música boa, né? Reflexão boa, poesia, parábolas. Jesus não falou muitas parábolas? Então, meus irmãos, não pensa que se você falar assim: olha, eu vou trazer puramente, simplesmente o evangelho, as pessoas rejeitam o evangelho. E eu digo: olha, você então faça um projeto e fale daqui que você vai falar de reflexão. E quando a gente prega o evangelho, nós estamos levando as pessoas a refletir entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre o caminho de Deus e o caminho de Satanás, entre o céu e o inferno, entre o que é bom e o que é mal. O evangelho tem que ser anunciado. E hoje a gente não tem que pedir licença, a gente tem que arrombar a porta, né? Porque há uma oposição ferrenha contra o evangelho. Há uma oposição ferrenha. Aí quando o menino fica endemoniado na escola, chama o pastor. Já viu que os meninos ficam brincando na escola lá, né, de invocar os espíritos, né? Para o copo mexer? Aconteceu isso lá em Mantena. Aí o demônio pegou um menino lá e bagunçou com a vida dele, começou a falar umas coisas horríveis, e mudou a voz, né? Aí chamaram quem? Chamaram o pastor. Nesse momento ele chama, né? Mas para ler a Bíblia, para ler o Evangelho, ou ter um momento lá, inclusive o Mateus participa lá, né, Mateus? Já até falou lá no grupo, lá, cantando lá. E aí nós podemos perceber, há uma oposição. E é por isso que nós devemos ocupar espaço, meus irmãos, porque na natureza não tem espaço vazio. Se a gente não preenchê-lo, alguém vai preencher. Se o bem não preencher esse lugar, o mal vai preencher. Então nós temos um período de perseguição, uma perseguição contra a igreja, perseguição contra os cristãos ao longo dos séculos. E aqui nós podemos ver que Deus estabelece limite à sua duração. Quantos meses mesmo? 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias. E aqui nós podemos perceber que essa duração é desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, quando a igreja vai ser perseguida, pisoteada, zombada, caluniada, blasfemada. Cristo foi perseguido também. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Se o próprio Jesus foi odiado, aquele que só fez o bem, aquele que andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, curando os enfermos, consolando os aflitos, muito mais nós seremos perseguidos.
Esse foi o primeiro quadro, a primeira cena. Vamos para a segunda cena? Segunda cena, meus irmãos, as duas testemunhas. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante do caos, mesmo diante dos terremotos, mesmo diante das opressões deste mundo, nós devemos o quê? Testemunhar. E quem são essas testemunhas? Estudiosos têm sugerido nomes extraídos de ambos os testamentos, Antigo e Novo Testamento. Então, alguns pensam que, olha, as duas testemunhas é o testemunho do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Alguns pensam que Enoque e Elias, visto que esses dois não experimentaram a morte. Quais os dois que não passaram pela morte? Enoque. Enoque, foi trasladado para não ver a morte. E também Elias. Elias subiu aos céus. Como é que Elias subiu aos céus? Carro de fogos? E seus cavaleiros? Não, ele subiu no redemoinho. Ele foi levado aos céus no redemoinho, ele não passou pela morte. É lógico que para chegar na presença de Deus, Deus então transformou o seu corpo de humilhação num corpo de glória. Ele foi arrebatado. Ambos não morreram, Enoque e Elias. Alguns pensam que essas duas testemunhas são Enoque e Elias. Outros dizem que as testemunhas são Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E esses dois apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, lembra? Moisés representando a lei e Elias os profetas. E Jesus, o cumprimento da lei e dos profetas. Porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para Cristo. Ainda outros propõem os nomes de Jeremias e Elias, Josué e Caleb, Pedro e Paulo, João Batista e Jesus de Nazaré, João e seu irmão Tiago, Estevão e Tiago, filho de Zebedeu, para não mencionar outros nomes. A lista aqui poderia ser grande. No entanto, meus irmãos, a melhor interpretação é: as duas testemunhas representam a igreja de Cristo, representam o povo de Deus, que proclamando o evangelho conclama o mundo ao arrependimento. A igreja é essa testemunha que prega a palavra de Deus revelada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E isso por algumas razões. Primeiro, as testemunhas devem dirigir-se a todos os habitantes do mundo. E aí, duas testemunhas apenas não daria? Fosse Moisés e Elias. Eles não conseguiriam. Tem que pregar para todo mundo. Então, Deus tem o seu povo espalhado em todas as nações. Povos, tribos, línguas devem ouvir o evangelho. O que dificilmente poderia ser feito apenas por duas testemunhas. Apenas, por exemplo, por Paulo e Pedro, João Batista ou João, o apóstolo do amor. Então nós podemos ver, segundo, a dupla de testemunhas é uma lembrança do ato de Jesus enviar os seus discípulos, o quê? De dois em dois. Jesus, quando mandou os seus discípulos, ele mandou que eles fossem de casa em casa e fossem de dois em dois. Também os apóstolos iam de dois em dois. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 3, que João e Pedro estavam ali do templo na hora 9 e pregando para a multidão. E nós podemos ver também, em terceiro lugar, uma sentença em Israel era validada pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. E a igreja exercia disciplina sobre a mesma base, tendo 2 testemunhas. E os pastores também lá no Lindé, o pastor Rui e o pastor... E a igreja, meus irmãos, a igreja tem que proclamar o evangelho. Aliás, o testemunho de um homem pode ser desrespeitado, mas sobre o testemunho de 2 homens a verdade é validada. Nós não podemos ter o testemunho apenas de um homem, mas o testemunho de 2 é validado. Por último, João recorre à profecia
veterotestamentária, pois ele descreve as duas testemunhas como duas oliveiras e dois candelabros. Pensando aí da profecia de Zacarias, e que faz menção de duas oliveiras e de um candelabro de ouro. O azeite de oliva posto no candelabro tem a função de difundir a luz e dispersar as trevas. E simbolicamente um candelabro é a igreja. Lembra que lá o texto, em Apocalipse 1:20? Veja o que diz o texto, verso 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aqui nós podemos perceber que essas duas testemunhas representam o testemunho da igreja, pregando o evangelho no mundo e convidando os homens ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Assim, meus irmãos, Zacarias identifica as duas oliveiras como sendo servos ungidos que servem ao Senhor de toda a terra. Parecem ser Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador, que representavam a comunidade judaica de regresso. De igual modo, as duas testemunhas do Apocalipse são representantes da igreja na sua totalidade. A igreja tem que pregar o evangelho. O mundo está no caos, não existe esperança fora de Jesus. A esperança só existe em Cristo Jesus, e essa é a mensagem da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos testemunhas de Cristo neste mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. O sal serve para quê? Para preservar. Naquele tempo não tinha geladeira. Hoje, se você faz o arroz e o feijão e sobra o resto, você coloca onde? Na geladeira. Para conservar, para você comer na janta, né? Fez o almoço, aí janta, né? Esquenta aquilo, ou compra uma carne, aí você coloca onde? Na parte mais fria da geladeira, no congelador. Pode ficar ali um mês, né? A não ser que a luz dessa miga acabe, aí você chega e está tudo podre. Mas, se não acontecer isso, está conservado ali. Naquele tempo não era assim. No tempo de Jesus não tinha geladeira, não tinha freezer. Eles conservavam a carne com o quê? Com sal. O sal preserva. O sal preserva. E Jesus disse assim, vós sois o sal da terra. A gente pode perceber, né, que parece que no carnaval, né, a tampa do inferno foi aberta, né? Aberta para as pessoas pecarem livremente. Parece que as pessoas no carnaval podem roubar celular, né, à vontade, né, pode prostituir à vontade, pode adulterar à vontade, pode quebrar os valores de Deus à vontade, pode fazer as músicas mais profanas à vontade. A tampa do inferno aberta. Mas a igreja é o sal da terra para conservar os valores de Deus, a pureza, a santidade, a verdade, e sobretudo falar que só existe um Salvador, Cristo. Não tem mais ninguém. Essa esperança é o testemunho da igreja. E isso incomoda, meus irmãos. Essa testemunha incomoda o mundo. O mundo não quer ouvir isso. O mundo quer ouvir o politicamente correto. Quer ouvir uma mensagem, né, que tudo pode, é proibido proibir. Mas o evangelho incomoda. Essas duas testemunhas são o chato de Deus para este mundo caído, que confronta este mundo caído com a mensagem da verdade. A mensagem da verdade. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos algumas verdades sobre a igreja. Primeiro, que a igreja não será destruída enquanto não cumprir a sua missão. O Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se alguém tentar, será destruído. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Deus protege a sua igreja. Deus protege a sua igreja. Naquele tempo era o Império Romano que dominava, mas o Império Romano caiu. E a igreja está aí. A igreja está prosseguindo. Os apóstolos morreram, foram decapitados, foram crucificados, João preso, mas o evangelho vai crescendo.
vai alcançando as nações. E aqui, João cita 2 exemplos do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Apesar da perseguição de Acabe e Jezabel contra Elias, ele cumpriu a sua vocação, até fechou o céu para que não chovesse durante os dias em que profetizava. Ficou 3 anos e meio sem chover, cerrou os céus. Moisés converteu em sangue as águas do Egito, bem como feriu a terra do Egito com os seus flagelos, as 10 pragas do Egito. Sobre o Egito, destruindo o Egito, e a última praga, a 10ª praga, a praga contra os primogênitos. E o povo de Deus saiu do Egito, por causa da mão forte de Deus e do braço estendido do Senhor sobre o seu povo. E até o mar se abriu, para que o povo passasse a pé enxuto e saísse da terra do Egito. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, de igual forma, sinais acontecerão no céu e na terra, até que a igreja cumpra a sua missão. Deus está abalando o céu e a terra para cumprir a sua palavra na vida da igreja. Os céus estão sendo abalados, terremotos, maremotos, epidemias, e Deus tocando as trombetas, chamando o mundo ao arrependimento, para que os homens não têm segurança, nem no mar, nem na terra, nem no ar. A nossa segurança está em Cristo. E é por isso que nós estamos pregando esperança para o mundo em caos, para o mundo perdido, para o mundo que carece de Deus. Mas cumprida a sua missão, meus irmãos, a igreja cessará o seu testemunho por um tempo no fim da história. E quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, veja bem, quando cumprir, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. E a besta aqui é o anticristo. E as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Veja bem que a besta que surge do abismo é o mundo anticristão perseguindo a igreja e silenciando o seu testemunho. Eles não querem dar concessão, por exemplo, para ninguém falar numa rádio, uma televisão aberta. Há uma perseguição. E aqui nós podemos perceber que a perseguição vai ser tão ferrenha no final dos tempos, antes da volta de Jesus, que vai ter um silêncio. E aqui nós podemos ver que a grande cidade de Jerusalém se tornou aqui símbolo de quê? De imoralidade, de perseguição aos santos. E ele coloca aqui o nome de Sodoma e Egito. Sodoma e Egito. Uma cidade pervertida, que era Sodoma, que hoje a gente fala sodomitas, e quando falamos sodomita, nós estamos falando da perversão sexual. E Egito fala de escravidão, onde o povo de Deus ficou 400 anos escravo ali, até que Moisés libertou o povo de Deus para a terra prometida. Ela é chamada também de Sodoma e Egito. Ela crucificou o Senhor. Veja bem que Jerusalém, que era o símbolo de fé, de religião, agora se tornou o símbolo de imoralidade, de profanação do nome de Deus. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. E o cadáver da igreja está estirado na praça da grande cidade. Isso quer dizer que no meio do mundo a igreja está morta. Tem até um homem chamado Nietzsche, um filósofo, filho até de pastor, ele escreveu dizendo: Deus está morto e nós o matamos. A gente pode perceber que quando a igreja é silenciada na Europa, na América do Norte, em algum lugar, o mundo celebra. O mundo celebra. O mundo celebra quando um templo onde John Knox pregou, hoje é um templo muçulmano ou um bar. O mundo celebra. E ela
não existe como influente e poderosa instituição missionária e seus líderes assassinados, sua voz silenciada, muitos mortos. Por exemplo, o escritor do Peregrino, ele ficou preso 12 anos por causa da fé, E aqui nós podemos perceber que, segundo Kistemark, ao recusar funerais para as duas testemunhas, o mundo demonstra total desrespeito para com o que é sagrado. Mas, com a sua recusa, os incrédulos exibem sua incapacidade de esquecer da igreja. Mesmo a igreja sendo perseguida, ela jamais será esquecida. Já pensou um cadáver no meio da praça, insepulto? A pessoa está sempre lembrando ali. A gente, quando sepulta alguém, é porque a gente quer virar a página, não é verdade? Não tem jeito a gente, por exemplo, ficar ali com um parente no meio da praça com o corpo insepulto. Seria uma profanação do nome da sua família e também seria um momento que as pessoas não esquecer. A pessoa foi colocada ali na praça e não foi sepultada, não foi levada para o cemitério. Então, por 3 dias e meio é um tempo muito curto de sofrimento e silêncio. Então, nesse tempo curtinho, nesse tempo de escuridão e morte, este mundo louco celebrará a derrota da igreja, uma derrota aparente, uma derrota transitória, uma derrota num espaço bem pequeno, porque os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, vão fazer os carnavais, os bordéis, as noitadas, enviarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja bem, meus irmãos, que o mundo, quando olha para a igreja, ele olha como desmancha prazeres, né? Vem aquele que vai falar de céu, de arrependimento, de inferno, né, de pecado, de salvação. E aqui nós podemos perceber que este mundo louco, este mundo cego, este mundo sem Deus, não tem prazer no Evangelho. Eles acham coisas doces em coisas mortas, em coisas que não levam a nada. E aqui a dissolução do testemunho cristão é de curta duração, porque Deus intervém. Veja o que diz o verso 11 e 12, leia comigo. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Veja a palavra de Jesus, meus irmãos. Nenhum servo é maior do que o seu Senhor. E aqui aplica-se as 2 testemunhas à igreja. Como Jesus morreu nas mãos dos ímpios, assim morrem os seus servos. Como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim também ressuscita os seus servos. Mesmo aqueles que foram mortos por causa do Evangelho ressuscitarão. Como Jesus subiu ao céu e uma nuvem encobriu os apóstolos, Jesus foi assunto aos céus e a nuvem encobriu, assim os seus servos subirão numa nuvem à vista dos seus inimigos. Nós cremos na ressurreição. Ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Nesse tempo, meus irmãos, para o mundo será passado a hora da oportunidade. Eles procurarão ouvir aquela mensagem, eles procurarão arrependimento, e a porta da graça vai estar fechada, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, quando Jesus buscar a sua igreja dizendo: vinde a mim, todos que estáis, vinde a mim, que ele vai falar o seguinte, não é esse o texto, vinde a mim, capítulo 25 aqui de Mateus, só para lembrar as palavras que Jesus vai dizer naquele dia para o seu povo. Veja o que diz aqui o texto, capítulo 25, versículo
Ele vai dizer, versículo aqui: vinde, benditos do meu Pai, isso que eu queria lembrar. Vinde, benditos do meu Pai, para posto o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse vai ser o convite de Jesus para os seus naquele dia. Vinde, benditos do meu Pai, para posto o reino. Mas vai dizer também para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25, 31, até o versículo 46. E a Bíblia diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós podemos ver, meus irmãos, que isso será contemplado por todos. Eis que virá com nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Essa volta não vai ser uma volta secreta. Não vai ser um arrebatamento secreto. Vai ser um arrebatamento que todos vão presenciar quando Cristo ressuscitar o seu povo e quando Cristo transformar a sua igreja para o encontro do Senhor nos ares. Só que será tarde demais, né, para os ímpios, né, porque o tempo do arrependimento já passou. Nesse dia, muitos morrerão por causa de um grande terremoto e outros ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. Mas nós podemos perceber, o verso 14 faz a transição. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 14, olha o que diz esse texto aí comigo. Veja o que diz esse texto, vamos ler? Passou o quê? O segundo ai, eis que vem, sem demora, vem o terceiro ai. Então, o segundo ai passou. Nós estamos vendo aqui um interlúdio que neste mundo de caos a igreja está pregando esperança de salvação em Cristo Jesus, mas o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. E o pior é o juízo final, é a sétima trombeta. E o texto diz que o anjo toca a sétima trombeta. E este anjo que toca a sétima trombeta, está tocando a sétima trombeta, que é o juízo final, o terceiro ai. E há grandes vozes vindas do céu, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aqui nós podemos ver que esse reino aqui, é lógico que Cristo está reinando hoje, ele reina, mas não plenamente. Mas quando ele vier, na sua segunda vinda, o seu reino vai ser pleno. Isso significa que todos os inimigos do reino foram derrotados e punidos. Naquele dia, quando Jesus vier, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, vai dizer... E ele também vai lançar Satanás e seus anjos para dentro do lago de fogo, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aqui nós podemos perceber que não há mais batalha espiritual nesse dia. Não há mais tentações. Ninguém mais vai ser enganado por Satanás. Não há mais dois reinos. A cidade dos homens e a cidade de Deus. O reino de Deus e o reino de Satanás. Porque Satanás não vai mais reinar. Ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Só existirá então o reino de Deus, o governo de Deus, porque Deus vai estabelecer o estado eterno. Os céus e a terra que agora passarão, porque esse mundo vai ser julgado, vai ser destruído com fogo. Os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, serão destruídos com fogo. E então, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A Bíblia diz que nesse dia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até mesmo Satanás. A Bíblia diz que todo joelho vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos céus, os anjos confessarão. Na terra, a igreja confessará. Mas os ímpios também confessarão. Hitler confessará. Mussolini confessará.
Os presidentes todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E também aqueles que estão debaixo da terra. Ou seja, até mesmo os demônios do inferno confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E então só terá um reino, o reino de Deus. O reino de Deus. Porque os reinos dos homens passarão. Mas a multidão dos remidos, meus irmãos, representada pelos 24 anciãos, se prostra diante de Deus em adoração. Veja o que diz aí o texto. Primeiro, gratidão ao Deus Todo-Poderoso por tudo e sobretudo pela salvação. Veja o que diz o verso 16 e 17. E os 24 anciãos, representando aqui a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E agora o reinado é pleno, é cabal, é juízo final. E observe que João omite a frase aqui, aquele que há de vir. Porque de fato Deus já veio. Deus veio acertar contas com o mundo. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Na verdade, meus irmãos, o texto mostra aqui, segunda coisa que nós podemos, que fala de poder divino, julgamento dos mortos, galardão de profetas e santos e a destruição dos destruidores. Veja o que diz o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Veja bem, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Enquanto os santos recebem galardões, os ímpios são destruídos e punidos eternamente. Enquanto os santos estão louvando a Deus, adorando a Deus, os ímpios estão em fúria. Veja bem que nem no inferno o ímpio se arrepende. Eles vão se lamentar. Porque arrependimento, meus irmãos, é um dom de Deus. Arrependimento é fruto da graça de Deus. Vejam bem que eles vão ranger os dentes. E aqui nós podemos perceber que, por fim, João vê o santuário de Deus no céu. Veja o que diz o verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes chuvas de pedra. Veja bem que o santuário está aberto, e bem aberto, aberto para todos os remidos. Nada permanece velado, nada permanece oculto, escondido. E o santuário aqui é a comunhão íntima e perfeita do povo de Deus com Deus. O santuário está aberto. E aqui se cumpre o que está em Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E esse santuário aqui não é um santuário literal. Uma vez que no novo céu e nova terra não haverá santuário. Não haverá o templo de Salomão. Não, esse santuário aqui, meus irmãos, é o próprio Senhor, porque João 21, 22 está escrito: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na Nova Jerusalém, o Senhor será o templo da igreja. Nós viveremos na presença de Deus, do Deus eterno. Nós estaremos habitando com Deus. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. A arca da aliança aqui é símbolo da presença de Deus com o seu povo. E essa comunhão é baseada na expiação. Lembra que na arca da aliança, ali sobre o propiciatório, era derramado o sangue do cordeiro?
o sangue de um animal, e esse sangue apontava para o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Nós estamos em perfeita comunhão com Deus, porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz para a nossa salvação. E a menção de relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande sarevada, fala da ira de Deus sobre os ímpios. E os ímpios então sofrerão o juízo de Deus para sempre. Nunca mais sairão do lago de fogo, sofrerão eternamente. Enquanto a igreja desfruta das bem-aventuranças eternas, da presença de Deus, do culto a Deus, da adoração ininterrupta a Deus, os ímpios sofrerão eternamente o juízo de Deus. E aí, não tem mais volta, não tem mais oportunidade de arrependimento, não tem mais porta da graça aberta, mas a porta se fechou para sempre para os ímpios. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos neste mundo mau, neste mundo caído, neste mundo ante Deus? Viveremos adorando o Senhor. Nós nascemos para adorar a Deus. A vida só faz sentido quando Deus é tudo na vida. O templo de Deus é símbolo da verdadeira igreja, que adora o Deus vivo e verdadeiro. Esse santuário é símbolo da verdadeira igreja, que deve adorar ao Deus vivo. E na igreja, meus irmãos, Deus se encontra com o seu povo, aceita seu louvor e adoração, ouve as suas petições e confissões e reconhece as suas expressões de gratidão. E como os santos nos céus estão sempre na presença de Deus, assim os santos na terra possuem a promessa de Deus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Nós podemos cultuar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aqui nós podemos perceber que João estava preso na ilha de Patmos, mas estava adorando a Deus, cultuando ao Senhor e recebendo a revelação de Deus. E o povo de Deus, mesmo perseguido neste mundo, pode adorar ao Senhor. Mesmo num país comunista como na China, nós temos a igreja de Cristo, muitos dentro das cavernas, nas casas, estão cultuando ao Senhor. Quando o evangelho começou a chegar na China, os crentes liam a página da Bíblia e passavam para o outro, porque a Bíblia era proibida, e não tinha Bíblia suficiente para todos os crentes. Então eles arrancavam as páginas da Bíblia, iam passando uns para os outros, e aí até completar a leitura da Bíblia toda. Hoje a gente tem Bíblia em várias versões, no celular, né, na sua casa. Mas, quando o evangelho chegou na China, por causa do comunismo, a Bíblia era lida assim, por partes, folhas da Bíblia. Mas mesmo assim a igreja estava ali cultuando ao Senhor. E nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos bendizer ao Senhor. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, pregando o evangelho. Veja bem que as duas testemunhas são a igreja, que está pregando o evangelho da graça de Deus. Além de adorar, a igreja existe para pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ela tem uma missão neste mundo. Ela é testemunha viva do Cristo vivo. Nós devemos testemunhar do evangelho. Aquilo que nós recebemos, nós devemos entregar para outras pessoas. Nós devemos falar do evangelho. E esse é o remédio para a pior doença, que é o pecado. Pior do que a Covid, pior do que o câncer, pior do que a malária, pior do que a dengue, pior do que qualquer doença terrível neste mundo, é o pecado que nos separa de Deus, e só o evangelho para salvar o pecador. Por isso nós devemos pregar o evangelho. A igreja existe para pregar o evangelho. E finalmente, meus irmãos, como viveremos aguardando a volta de Jesus? Santificando, orando, lendo a Bíblia, porque ao ressoar da 7ª trombeta, se dará o juízo final, e o Senhor mesmo descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje a porta da graça está aberta. Naquele dia, o tempo do arrependimento chegou ao fim. Hoje é o dia da sua
decisão, o dia de entregar a sua vida para o Senhor. Você é santuário de Deus? Ou você está pisando no santuário de Deus? Amanhã pode ser muito tarde. Volte para o Senhor, creia em Cristo Jesus e aguarde a volta de Cristo, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E no dia da sua volta, Ele vai buscar os salvos e vai condenar os perdidos no lago que arde com fogo e enxofre. E é por isso que nós devemos aguardar o retorno da vinda de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, porque os céus, diz o texto, que este mundo caído será destruído com fogo, mas nós, povo de Deus, esperamos novos céus e nova terra, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Quem sabe, no dia da volta de Jesus, muitos que abandonaram a igreja vão tentar voltar, vai ser tarde demais. Quem sabe aqueles que abandonaram a igreja por causa de 3 dias de carnaval, ou de 4 dias de carnaval, vai ser tarde demais. Por isso nós devemos aguardar a vinda do dia de Deus em santidade, louvando a Deus, adorando a Deus e pregando o Evangelho neste mundo de caos. Que Deus nos abençoe.